E aí, horrorizados, estamos de volta. Muito que bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá ouvindo esse episódio. Ficamos aí acho que uma semana sem episódio, né? Na semana passada eu viajei, muitas coisas aconteceram, mas agora estamos de volta com um filmaço. Já adianto aqui que vamos falar de um grande filme que é Bring Her Back ou Traga Ela de Volta. E no episódio de hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Gali, que tá quase jogando o pulmão pra fora, tá, gente? Se vocês escutarem uma tosse aí durante o episódio, ignora, tá? Só releva. Boa noite, gente. Como vocês podem ver, eu não tô bem, mas é isso. Estou de preto por conta do luto no filme, e estou de preto por luto a minha saúde, que tá péssima. E estamos aí com o nosso querido Patrick também. Oi, oi, boa noite, gente. Última aparição aqui sem câmera. Na semana Amo. que vem já estarei mais presente. Graças a Deus, Patrick resolvendo um problema na câmera dele. Dando um upgrade. Em breve vocês vão ver o Patrick aí ao vivo e a cores igual vocês estão vendo a gente. Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre Bring Her Back, o novo filme da A24, que é do mesmo diretor de Talk to Me. E podemos adiantar que esse diretor é muito bom, muito talentoso. São dois, miga. São São irmãos os gêmeos. dois irmãos? É o Danny e E o o. Ah, Michael. eu vi que tinha um Os, outro nome os... lá, mas eu ignorei mesmo ele. Peraí, que tem. Não, são os Philippos Brothers, lá da Austrália. Eles são irmãos gêmeos. Então, os dois irmãos são muito talentosos, porque esse filme ficou foda. Vou falar a sinopse. A sinopse que tem na internet, ela é bem genérica. Então, eu vou falar basicamente por cima o que acontece, assim, por enquanto, sem spoilers, né? O filme ele fala de dois irmãos que perderam um pai e acabaram ficando órfãos. E eles são destinados a ficar em uma casa. Inicialmente seria somente a Piper que iria para essa casa, né, para casa da Laura. Olha só, mesmo nome que eu. Notando agora. Tão louca quanto, miga? Talvez, tô beirando ali. Os irmãos ficam órfãos e inicialmente a Piper iria sozinha para casa da Laura, né? E ela não queria adotar os dois, né? Isso tem um motivo depois que a gente vai conversar sobre isso. Mas o irmão da Piper, a Andy, ele implora para que ele fique junto com ela, porque daqui 3 meses ele poderia pedir a guarda da Piper e os dois ficarem juntos, ao invés de ficarem em casas de adoção, de lar temporário. Então eles vão para casa da Laura e tudo acontece. Tudo que a gente vai falar agora acontece. E então, como o Gali pediu, já que ele tá quase expelindo o pulmão para fora, eu vou deixar ele falar primeiro, para depois ele respirar um pouco durante o episódio. Oi, gente, então é uma situação complicada que eu tô em. Então, assim, talvez a minha opinião, meus pensamentos não saiam da melhor maneira possível, vou ser bem sincero com vocês. Bom, eu sou muito, muito, muito fã de Fale Comigo. Para mim foi o meu. Depois de Scream, foi o meu filme favorito de 2022. Ele simplesmente. Não, 2023, gente. Que 2022, eu tô louco. Enfim, ele foi assim o filme que mais me engajou. Eu achei ele muito original, eu achei ele muito sensorial, eu achei ele assombrador e ele faz você refletir em muitas coisas, assim, sabe? E mesmo ele sendo um filme literalmente de horror, ele não é um filme com. Ele faz você pensar sobre o luto, sim, faz você pensar sobre as escolhas da sua vida, mas ele não é tão reflexivo quanto o Bring Her Back. Esse filme, gente, o Bring Her Back, como a Laura já disse, né? A gente acompanha a vida do Andy e da Piper, os dois irmãos. Meio irmãos, né? Mas, enfim, são irmãos. E aí eles vão parar na casa da Laura para eles não ficarem separados nesse tempo de 3 meses que ele vai poder adotar a menina. E tudo desde o começo, quando você entra em todo esse universo, esse ambiente. Eu acho que logo quando começa o filme, que mostra aqueles vídeos de rituais russos,
você já começa a falar, meu Deus, esse filme vai tirar o quê da onde? Entendeu? Para que lugar que eles vão parar com isso, né? E aí, tipo assim, você já percebe que a Laura é uma mulher muito perturbada, é uma mulher muito, assim, única, né? Ela é cheia de jeitinhos, de métodos, de. Ela parece meio hippie. Ela parece. Ela é bem metódica, ela é super livre e tal, mas você percebe que ela tá escondendo algo. Tipo assim, é muito nítido. E não é tipo por falha de roteiro. Eles realmente querem que você saiba que ela tem algum motivo superior nessas adoções, porque ela era uma assistente social no passado. Assim, eu acho que ela me Pausa. passa muito estranheza e desconforto. Eu acho que a atriz mandou muito bem no papel, Sim. porque, como o Gali falou, é muito proposital isso, não é algo que tá jogado ali no filme, é algo que foi feito pra estar. Eu acho que ela manda bem demais, me causa muita estranheza, muito desconforto, e parece que o tempo inteiro tem alguma coisa por trás dela. É, Algo bem maligno desde mesmo. que ela é apresentada, né, a gente já vê que as coisas não são muito boas. Isso é legal de ter num filme, assim, de não esconder, porque a gente tá acostumado com, tipo, você não desconfiar muito do que a pessoa tem pra fazer. Você ficar surpreso. Só que nesse é diferente. Desde o começo você já sente a aura de que ela tá tramando alguma coisa. Ou algo. Então, tipo, e esse filme, a gente sabe, né? Obviamente, todo mundo sabe que nossas resenhas são com spoiler, né? Isso é fato. Mas a gente sabe que tem algo sobrenatural do filme, tanto pelo começo dele quanto pela premissa de tudo, né? E tudo mais. Só que, assim, o verdadeiro monstro pra mim nesse filme, ele não é sobrenatural. Porque o monstro sobrenatural é um método, é o luto, né? Essa exploração, assim, digamos, até meio visceral que eles fazem do luto e, e o impacto que o luto tem na saúde mental de uma pessoa que tá passando por ele, sabe? E aí, em paralelo, também a gente tem também a questão do abuso e do trauma infantil que os irmãos, na verdade, não os irmãos, né? Mas o irmão passou com o pai, que isso é revelado muito depois no filme, né? Não é uma coisa que é revelada logo de começo, pra gente ter mais simpatia por ele logo no final, que ele já tá, né, coitado, fudido, já a ponto de morrer, tadinho. Nossa, enfim. Essa parte me pegou bastante, porque eu me apeguei muito com esses personagens, sabe? Então, é aquela exploração do luto, métodos, pessoas, charlatões que usam de coisas pra a pessoa se ficar bem com o luto e tudo mais. É meio que. O filme mostra como que. Quais são, tipo assim, as consequências, eu acho, de você não processar o seu luto. Então, assim, o filme pra mim ele mostra muito essa parte assim. Eu acho que como o Patrick falou, a atriz que faz a Laura, que é a Sally Hawkins, alguma coisa assim. Ela, tipo assim, é uma performance, assim, bem aterrorizante. É uma coisa muito, muito doida. É uma coisa que simplesmente é assustadora porque ela não parece um monstro. Ela não parece uma pessoa má. Ela só é esotérica. Ela é. A palavra é. Não é assim, exatamente só esotérica. Ela é peculiar. Essa é a palavra. Então, tipo assim, você tem. Eu, pelo menos, eu falo de opinião pessoal. Não sei vocês, eu quero saber da opinião de vocês sobre isso. Ela tem uma atuação tão boa, assim, tão multicamadas, que você consegue odiar ela, mas depois você sente pena e empatia perto do finalzinho, mesmo depois de acontecer tudo aquilo, você sente uma certa pena, porque, tipo, meu Deus, até onde essa mulher foi pra simplesmente trazer a filha dela de volta por causa da culpa que ela sente, por causa das ações que aconteceram. E olha tantas pessoas que se machucaram e morreram no caminho disso acontecer, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que é muito, muito, muito pesado enfim, eu queria saber de vocês, que vocês, tipo, vocês conseguiram sentir algum tipo de, enquanto eu recupero minha voz, um pouco de empatia, ou dó, ou pena, ou assim, vocês ficaram só abascados com o que aconteceu com a Laura, tudo que aconteceu, né, as atitudes dela.
Essa parte Nossa. da Laura a gente pode ver realmente é, até onde você pode ir pra você superar o luto. Ou não superar, no caso dela, ela não teve essa superação, né? Pra ela chegar onde ela chegou de buscar um ritual pra trazer a filha dela de volta, não sei nem se trata de culpa, mas sim de não conseguir aceitar que a filha dela acabou falecendo, né? Se eu entendi certo, foi um acidente na piscina, não foi? Que a filha dela Sim, faleceu? Então, Foi, ela assim, morreu afogada. teoricamente, afogado. ela não tem culpa de que a filha dela tenha morrido afogada, aconteceu um acidente. E ela não conseguiu lidar com isso. É, não sei se eu consegui sentir muita empatia por ela, mas a gente consegue entender esse extremo até onde você pode ir para conseguir uma pessoa de volta por não conseguir superar que ela se foi. Mas eu fiquei com um pouquinho de raiva eu fiquei, porque é igual o Gali, eu fiquei muito apegada aos personagens, né? Eu fiquei com raiva da Laura porque ela tava mentindo pra Piper tudo que acontecia. Tipo assim, não era igual o Andy que mentiu sobre o Wally pra ela não ficar assustada, né? Porque a Piper não enxerga. Então ele mascarou um pouco ali sobre o Wally pra ela não ficar assustada. Só que a Laura já aproveitou disso pra conseguir manipular ela, né? E que dó do Loli, gente. Pra mim, o personagem que. Meu Deus, ele. O que fizeram com aquele menino, tadinho? E ele brilhou muito, gente. Ele é um personagem que, Nossa. tipo assim, é, ele Sem não falar tá nada, você sente constante. tudo, né? Ele não tá constante ali no filme. Você vê ele, assim, em algumas cenas, tem algumas interações com ele. Só que Mas sempre passa algo. todas as cenas que ele aparece, ele tem muita, muita presença. E com isso que o Gary falou, pouquíssima fala, não tem quase nada de fala. E você sente aquela parte que ele sai do círculo, né? Quando o Andy leva ele pra fora do círculo sem saber o que tava rolando, né? Que não poderia ir pra fora do círculo. Meu, que agonia que você sente. E daí você tem o primeiro contato com. A, como que era o nome dele mesmo? Era Oliver? Ai, eu O nome esqueci. real? Não, Não Oliver era era o outro nome. nome adotivo que ela deu. Era outro nome. Era outro nome, Era se não me Collie. engano. Qual Collie, não era? era? Collie. Collie, faz Collie. sentido. Acho que era Collie. E aí ali. Eita, estourou até meu áudio aqui, ó. Ali é onde a gente tem o primeiro contato com o Collie de verdade, né? Que ele tá lá preso no corpo dele. Porque Na verdade é ela que e tem não outra é. tem outro ser ali no corpo dele prendendo ele, né? Deixando ele quieto, no caso, né? Eu que, complementando o que a Laura falou, o que mais eu achei legal desse filme são os pequenos detalhes. No momento em que o garoto, o irmão mais velho, pede pro Ollie escrever algo sobre ele escreve Bird, que é o sobrenome Uhum. dele, Colin Bird. Collie Ele Bird. Aham. tava Nossa, falando dele perfeito. mesmo ali naquele momento. Eu acho É, esses pequenos detalhes, assim, muito legais, acho muito bem pensado. E funciona demais para agregar elementos narrativos no filme. sim. Muito inteligente, né? E sobre a Então, Laura, Patrick, o que você achou? Não, gente, pra mim já se tornou uma grande vilã aí da cultura pop, porque é uma personagem que eu só consegui sentir raiva e desprezo, porque o tempo inteiro ela tá sendo uma pessoa manipuladora pro irmão mais velho. E a partir do momento que ele diz que em 3 meses ele pretende ir embora, gente, tudo piora. A gente vê que ela começa a fazer esse terror psicológico com ele, usando a morte do pai dele como arma, né, pra poder ativar um gatilho na mente dele, o que me pegou demais, porque eu acabei me apegando no personagem, eu acho que ele é um ótimo personagem de bom coração, apesar do que ele fez com a irmã. Ele tenta se redimir o tempo inteiro, jurou que protegeria ela pra sempre, né? E tá o tempo inteiro tentando. E a morte dele me pegou demais, assim, no roteiro, que fez com que eu não sentisse nenhuma empatia pela Laura. No momento em que
Ele acabou morrendo ali, nossa, eu fiquei extremamente frustrado e triste, porque eu Nossa, pensei que ele seria um Final Boy, gente. eu Pensei tava que com ele pelo menos esperança. mataria a Laura. Eu tava com esperança de que ele tivesse fingido que tinha morrido ali pra ele conseguir escapar, mas não aconteceu. Eu fiquei Ah, muito mas triste também. conhecendo os diretores como a gente conhece, né? O final de Talk to Me também não é nada feliz. É. É um final, assim, melancólico. Não é feliz. É, esse A final Sophie foi toda triste perdida lá e no. feliz ao mesmo É, tempo, né? Esse é o final é, desse. parcialmente, né? Parcialmente, é. Eu também gostei demais do arco da Laura, que ele foi início, meio e fim. No final ele foi terminado com ela morrendo lá daquela forma poética, né, com a filha dela, já que ela não tratou do ferimento do braço e acabou morrendo lá na piscina. Eu acho que esse é um fim muito digno, né, para essa personagem bem emblemática e que de certa forma ela é muito carismática e cativante, mesmo sendo uma personagem odiosa. Ela, na verdade, se, né, no final, ela não que ela não Exatamente. curou, não que ela não curou o curativo, ela piorou o ferimento pra ela ir e ver a filha dela de perto, né? E, tipo, esse filme, ele tem um. Ele não é só impactante nas coisas que acontecem, ele é visualmente impactante, sabe? Tem muitas Demais. cenas nesse filme que são bem chocantes e, sabe, a primeira que eu mais, assim, me chocou mais é o Oli abrindo o freezer e comendo a filha da Laura também pra poder absorver ela. Isso foi o que Cara, mais isso te foi. chocou? É Não. por causa da. Sim, amiga, é porque assim, a questão do Oli, o visual do Oli em si, eu já sabia como seria por causa dos pôsteres e tal. Não, mas é Então, que uma coisa. Nossa, como ele chega nesse visual é esse é um Sim, agonizante. sim. ponto, esse é um ponto que eu achei que estragou um pouco. O post entregou demais, Então, eu porque achei muito assim que o ruim. personagem já foi apresentado, eu já esperava que ele fosse alguma força ou algo bem maligno. Mesmo não tendo assistido trailer nenhum, eu vi pelo pôster e logo associei aquela imagem do pôster com o Wally, que entregou Ah, demais. eu sabia que É, alguma coisa ia acontecer, mas eu achei que mesmo assim ficou muito chocante, porque a forma como ele chega naquele ponto, né, da boca toda, ui, chega até da agonia, é tadinho. muito agonizante. Quase, acho que chega a ser um pouco a mais agonizante que a cena de Talk to Nossa, Me. nossa, Porque Talk nossa. to Me também é a Da cena, cabeça. sim, É, foram cenas muito bem feitas e, tipo assim, é um pavor, né, que a gente nossa, sente e assistindo. quando ele come, ele puxa o braço, a pele aqui do braço dele, assim, e você vê, tipo, as. Ai, os tendões, as coisas. Nossa, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, que agonia. Muito agonizante. O gore desse filme ele é muito intenso, né? Ele se sente assim meio claustrofóbico, porque você fica, meu Deus do céu, parece que as paredes estão se fechando, tô vendo uma coisa muito absurda. É, e parece que você, tipo, quer parar de olhar pra aquela cena, só que ao mesmo tempo você precisa assistir pra avaliar, igual a gente tá assistindo pra avaliar, e eu queria muito não olhar aquela cena, porque, meu, que agonia, muito, nossa, e é muito bem feito, a gente pode ver ali, novamente, né, a gente tá tocando, eu toco nesse ponto em vários episódios a gente tocou nesse ponto que era dos efeitos práticos, e tá, tipo, perfeito. Perfeito esse filme. A surra em Terrifier mostrando que pode fazer gore com Com qualidade. qualidade. Com qualidade. Nossa, mas realmente, se fosse pra gente falar, eu poderia dizer que a pior cena de Bring It Back sempre vai ser a próxima. Porque é uma coisa mais chocante que a outra. Eu acho que Sim. o que mais me chocou foi quando eu descobri que o garoto em si, ele tava comendo gente. É, Ele precisava. Eu procurei um pouco sobre o ritual do filme, né? Pra entender melhor. E ela precisava de dois corpos, que era um corpo temporário, que no caso seria o Collie, que é o Oli. E ele serviria como ali um templo por um tempo. Só que ele precisava ficar fechado em um espaço, que era naquele circo que a Laura fez. E nisso ele sentiria muita fome. E teoricamente ele teria que se alimentar do corpo
no caso ali, da filha da Laura, né? Que era ela que ela queria trazer de volta. E daí ela precisaria de um segundo corpo, que seria o hospedeiro final, que no caso seria a Piper. Então, pro Ollie, pra filha dela, que é a Kate, né? Que é a Kate, voltar, teria que ir primeiro pro corpo do Ollie, depois a Piper morrer da mesma forma que a filha dela morreu, o Ollie, no caso, iria vomitar nela, alguma coisa assim, para passar o espírito pro hospedeiro final. E nesse tempo o Oli teria que se alimentar da carne do corpo original, né? Que é, no caso da Kate. Ô, Pode falar, Laura, Papi. Desculpa. de certa forma, isso meio que acontece no final, já que o Oli acaba vomitando o que, entre aspas, é a alma, né, da filha da Laura. Só que daí ele vomita, tipo, no Em chão vão, porque mesmo, não tem hospedeiro. porque não tem um hospedeiro e ali no final a gente consegue enxergar o Collie, né? Quando eu vi que quando ele Sim, fica um tadinho. tempo, quando fica um tempo assim, quando não consegue, eu acho que fazer e tal, ou fica um tempo. Ah, eu não lembro, alguma coisa assim. Pode ser que o corpo original, que no caso é o Collie, né? Ele consiga tomar a consciência dele de volta e expulsar, no caso, o hospedeiro que tá ali, que não era pra estar ali, entendeu? E daí ele consegue tomar posse do corpo dele de novo, tanto que ele consegue sozinho atravessar a linha, né? Que ele não poderia. E eu fiquei muito chocada ainda que ele sobreviveu, né? Depois de comer madeira, de comer qualquer coisa que tinha pela frente, de comer uma Caco de faca, vidro. caco de vidro, e ele ainda consegue sobreviver. Ou não, né? Às vezes, não sei se ele depois no hospital resistiu aos ferimentos, mas a gente prefere acreditar que talvez ele tenha conseguido sobreviver a todo esse horror que ele viveu. Esse filme ele tem uma natureza muito cruel, sabe? Ele não tem. O Talk to Me ele tinha um pouco de humor, assim, sabe? Ele dava uma equilibrada entre as cenas tensas e uma parte mais assim. Não leve, tá? Mas uma parte um pouco mais brincalhona, que Uhum. tinha uma vibe meio brincalhona. Ele é meio. Esse filme não tem isso, sabe? Tipo assim. Ele é mais lento, ele é focado nos personagens e tudo mais. Ele não tem essa questão de ser um ritmo mais fluido e tudo mais, exceto pelo final, que te dá aquele, meu Deus, vai acontecer, e você fica preso, né, e tal. Ele não tem a mesma coisa que ele, né? Ele é mais emocional, ele é mais brutal, ele é mais claustrofóbico, ele Sim. é bem sombrio, sem deixar espaço para você se divertir. Então, Optimism, você tipo sofre, mas você se diverte. Tem umas partes É. assim muito gostosas de ver. Esse filme não. É porque Talk to Ele Me, não. ele trata muito sobre a reunião de amigos, né? Que tá ali querendo se É, divertir. A mesma vibe da gente na adolescência. Ai, vamos fazer a brincadeira daquele do lápis lá, que eu esqueci o nome do. Charlie Charlie. A brincadeira do Charlie Charlie, a brincadeira do copo, do compasso. Talk to Me segue nessa mesma linha. Então tem ali, às vezes, um alívio cômico. Só que nesse é totalmente tenso do início ao fim. não tem aqueles, sei lá, os respiros, que nem eu falei, tipo, os respiros que o Talk to Me tem, de você ter partes de entretenimento, umas partes de você rir de tão absurda, mas um absurdo bom. Ele é realmente. É um filme perturbador. Mas eu, assim, só pra tipo, encerrar, assim, o que eu achei do escopo geral do filme, eu preferi um pouco mais, eu não sei vocês, né? Vocês vão falar mais também a opinião de vocês, mas eu preferi Talk to Me por questões que eu falei mais, assim, sabe? Porque eu achei que ele foi mais envolvente, ele foi menos cruel, ele foi um filme um pouco mais, na minha opinião, um pouco mais original, porque essas histórias de luto, de trauma e de culpa a gente vê bastante em terrores pós-terror, né? Que são os filmes da 24 e Companhia, Neon, etc. A gente já vê, tipo, bastante desse tipo
de filme, né? Essa inquietação, essa questão, né, que eles trazem. Mas eu amei esse filme, realmente foi muito bom. Mas eu ainda sou time Talk to Me e tô muito ansioso pra sequência que talvez vai sair ano que vem, que eu não sei se vai ser uma sequência ou um prequel, porque eles não deixaram muito claro, mas é isso. É isso então. Quer falar já, Patrick, um pouquinho mais do que você achou? Bom, eu já discordo do Galho, eu acho que esse é muito melhor que Taco to Me. Eu acho que eu me apeguei demais aos personagens, acho a trama e o roteiro muito superior. O tanto que a gente vai recebendo informações ao decorrer do filme, assim, de forma devagar, é muito legal, porque cada cena a gente recebe um novo plot, a gente não fica com tudo entregado logo de cara. Tipo, eu não fazia ideia de que o menino sofria abuso do pai no banheiro pra irmã não saber, sabe, que o pai batia nele na hora do banho. Sim. E logo depois eu não sabia que esse mesmo menino também acabou agredindo a irmã uma única vez e depois jurou proteger ela. Então a gente vai recebendo as informações bem devagarzinho para a gente ir de forma lenta, acompanhando o filme, o que é uma coisa muito boa. A gente não recebe logo tudo de cara. O final, para mim, é maravilhoso. Eu acho que o terceiro ato desse filme é muito bom. Ele é frenético. A única coisa que me incomodou um pouco foi a descrença da moça do Conselho Tutelar, né? Que É mesmo com amiga, as né? alegações, mas Hum. mesmo assim, mesmo com as alegações do garoto alegando ter um menino desaparecido e os outros abusos que estava sofrendo, ela nem sequer levou um policial para acompanhar ela, ela foi sozinha, É por causa do sendo histórico que, dele e por ela então, conhecer a Laura há 20 anos, né? Por isso eu que acho que, ela ficou meio descredibilizando o que ele tava falando. ai, amiga, mas eu acho que no mínimo um policial, o policial que estava ali na cena deveria ter acompanhado ela e com certeza já evitaria alguma coisa ou daria alguma chance deles se defenderem. É E que no esse final de filme tudo, foi para ser trágico mesmo. É. Ele é criado para ser cruel e trágico. Não é para ter, tipo, muita esperança, assim, sabe? Eu senti. não, então, e mesmo assim, a Laura falou o que falou pra mulher e a mulher simplesmente ficou ali. O menino chamou ela pra ver o garoto comendo o corpo da filha da Laura, sendo que já não tinha nem necessidade disso. Ali, os dois poderiam ir muito bem meter o pé dali, já que a Laura já tinha falado todos os absurdos que ela falou para a moça do conselho tutelar. Só que eles demoraram um tanto e fizeram essa parada pra ver o que viram e acabaram sendo atropelados. E aí logo É, levou à morte dos dois, infelizmente. é que o Andy também sentia necessidade. O Andy, no caso ali, não sabia que a Laura já tinha falado vários absurdos pra mulher. Então ele tinha essa É, necessidade de que ela visse o que ele tava vendo pra ela poder acreditar nele, né? Porque aí ela teria ali a 100% da certeza que ela precisava pra acreditar no menino. Nessas horas que deveria ter um policial aí. Pelo Não, menos é. acompanhando o menino. Deveria, mas eles não. É exatamente pelo que o Gali falou, era que é pra ser trágico, né? E geralmente os filmes que têm filhos que problemáticos, eles nunca são credibilizados. Eles sempre estão inventando, sempre tem alguma coisa, então nunca acreditam nele, né? É, é, tem esse ponto. eu só quero deixar claro que, tipo assim, apesar de eu gostar mais de Talk to Me, eu amei esse filme, eu acho que uma coisa que ele é melhor em Talk to Me, que ouvindo o Patrick falar me fez, né, pensar um pouco, é a relação, a questão da diferença entre os personagens de Talk to Me e os personagens de Bring Her Back. Os personagens de Bring Her Back são bem melhores construídos, são mais palpáveis, são mais passíveis de erro, são mais ambíguos, assim, sabe? Porque são mais velhos também. Quer dizer, não são mais velhos, mas eles me parecem mais velhos. Parece ter uma alma muito mais adulta que aquele bando de É jovens por do causa da Bring Her Back, vivência, do né? Talk to Me. É a vivência, isso. Então, tipo assim, demonstra muito na alma e em tudo que eles passaram, em tudo que eles vão passar, sabe? Tipo, cara, é um menino que sofreu abuso e viu o pai morrer na frente dele, quase. Uma menina cega que não tem noção do que tá acontecendo na vida dela, ao redor dela. Umas Que coisas assim qualquer muito pessoa pode específicas. enganar ela, né? Qualquer pessoa, coitada, pode enganar ela. Uma mulher que
tá vivendo um luto tão desgraçado que ela recorreu a forças malignas russas pra poder salvar a filha dela. Então, tipo assim, em relação à questão de personagens, essa parte, assim, da carga dramática e da profundidade, esse filme com certeza ganha de Hitchcock Sumi. Isso não tem o que falar, eu só queria deixar isso claro. Eu acho que a gente consegue ver uma diferença entre Talk to Me e Bring Her Back nessa parte mesmo que o Patrick falou. Eu acho que os diretores parecem muito mais maduros em Bring Her Back pela É verdade. experiência que eles tiveram com Talk to Me, sendo que eles já fizeram um ótimo filme em Talk to Me. Só que com Bring Her Back a gente consegue ver uma maturidade muito maior para criar um filme. Talvez por ter muito menos personagem, eles conseguem trabalhar um pouco mais, né? Porque Talk to Me a gente tem uma variedade maior de personagens do que Bring Her Back. Bring Her Back a gente basicamente ali É contido. é contido na Laura, na Piper, no Andy, no Ollie, e às vezes aparece a mulher lá do conselho, lá na hora que a Piper tá no jogo lá, aparece outros As personagens. amigas. Mas é basicamente só ali nos cinco que a gente tá, nos quatro, né, que a gente tá sendo envolvido. Então a gente consegue se apegar muito mais nos personagens do que talvez em Talk to Me. A gente consegue se apegar sim nos personagens de Talk to Me, só que como tem um trabalho maior em Bring Her Back, eu senti essa proximidade maior nesse filme do que em Talk to Me. Então, pensando nos dois, assim, se a gente tivesse que escolher um, eu também iria preferir Bring Her Back dentre Olha, os dois. voltamos pra 2022, 23, onde ninguém concordava comigo. O retorno. O O retorno. retorno. Não, mas o Talk to Me também é muito bom, mas eu acho que pela maturidade que a gente consegue ver Sim, eu concordo, da diferença concordo. dos filmes, eu prefiro Bring Her Back. É que a minha é meu. Realmente, tipo assim, pra eu decidir isso, foi meu gosto pessoal. Então, Só. o Gali, eu acho que ele curte, tipo assim, os terrores que envolvem mais adolescentes cool. Adolescentes que estão ali na farra, sabe? Tipo, muito louco, eu vou fazer isso pra Sou muito ver qual que é a adolescente. graça. Ele tem que, tipo assim, como aqui, galera que acompanha a gente há muito tempo sabe que o Gali nasceu lá em 1930. Então, às vezes, ele precisa se apegar em algo pra relembrar, né, a Me sentir adolescência jovem. dele, se sentir jovem. É verdade, é babado. Mas enfim, tem mais alguma coisa pra falar, Patrick? Bom, gente, eu concordo 100% com vocês sobre a questão de eles estarem com um tom bem mais maduro nesse filme. Eu acho que foi o que a Laura falou, né? Evoluíram de um grande filme e usaram toda a experiência que adquiriram lá para fazer esse filme, que, na minha opinião, já é um dos melhores do ano. Podem até me cancelar, mas eu achei até melhor que Pecadores. Eu acho que esse Nossa. filme não peca em nada pra mim, eu gostei muito mesmo. Eu acho que ele só fica em segundo lugar pra mim porque Premonição tem todo o meu apego e afeto nostálgico. Mas ele é realmente bem melhor que Premonição 6. Eu acho que o final dele é incrível, eu gosto demais. Eu acho que é um absurdo atrás do outro, é muito gore, bem feito. É uma nojeira atrás da outra e com personagens cativantes e felizmente a gente teve lá, né, a sobrevivência da nossa Final Girl. E querendo ou não, a Piper Agora acabou CD ainda, sobrevivendo, amo. PCD ainda. Olha, Olha, uma arrasou. Final Girl inclusiva. E eu Ó, não botava fé que ela ia sair viva. Eu acreditava que realmente o Andy ia ser o Final Boy, que de certa forma o ritual ia conseguir ser feito e na ela ia Piper. ficar com a filha. Ela Eu foi muito acreditei que ia ser inteligente. Ela feito. foi muito inteligente. Até a hora que ela falou mãe, eu achei que tinha sido concluído o ritual. Transferiu. Eu achei que tinha acontecido ali. Não sei que jeito, mas como ela falou, tava lá se afogando, e daí ela chamou a Laura de mãe. Não sei se. Eu Foi não o s- gatilho. então, tipo assim, não sei. Agora pensando agora, ela chamou a Laura de mãe ou a Laura escutou um mãe? E aí Não, ela amiga, eu acho conseguiu que ela escapar. chamou.
porque mais cedo a Laura tinha pedido pra ela chamar Chamar a de Laura mãe. de mãe, só que ela disse que Aham. tá muito cedo que isso tem que acontecer naturalmente. E aí ela se ligou nisso, quanto que a Laura via a filha dela mesma. Então ela usou esse gatilho dela pra poder se salvar ali naquele momento, já que a única coisa que ela podia fazer era isso. E conseguiu. E pegou em cheio. Sim. Mais alguma coisa? Não, gente, é isso. Se eu falar mais, eu. Não, era saber se o Patrick tinha mais alguma coisa pra falar, que daí eu vou falar agora, eu vou hablar. Mentira, não tem muito mais pra hablar, não, porque eu fui falando durante o episódio. É legal quando a gente faz assim, tipo, fica mais Dinâmico. dinâmico, sim. Enfim, como eu falo, a gente estava conversando durante o episódio, eu gostei muito do filme, da atmosfera que ele cria. Eu gosto muito. O que me pegou, talvez, nesse filme também para preferir ele, que eu gosto muito de filmes que passam um ar assim frio, com chuva, Cinzento, que chuvoso. tem Nossa, chuva, realmente. que eu fico tipo assim, ai, que delícia. Aquele filme Comfort Movie. Eu Você adoro assiste filmes num dia assim. geladinho, embaixo da É, coberta. tipo, tá frio, chovendo. Nossa, que filme que eu quero assistir. Eu sempre penso em filmes tipo Chamado, que tem uma atmosfera Sim, muito fria. seu É, feio. sim. E esse filme se passa numa atmosfera também que você sente um frio assim, que tem toda a questão da chuva também, né? Que naquela hora que o Andy ele vai pro hospital, que ele vê o pai dele, e o pai dele fala, tipo assim, não deixa a Piper ir pra chuva porque ela vai morrer. Aí depois você entende que é porque, se eu não me engano, eu acho que a filha da Laura morreu caindo na piscina e a piscina foi cheia, a piscina tava cheia porque tinha chovido. Foi o que eu entendi. Uhum. Não, Sim. mas Então, foi realmente isso. e daí eles tava chovendo, precisava encher a piscina, encheu a piscina e era ali que por isso Que tinha que acontecer. que tinha que acontecer, era naquele momento que tinha que acontecer. Aconteceu Então, como tinha que acontecer, né? como a Laura precisava que acontecesse, mas no final não deu certo. Então, até nesse detalhe que o Patrick falou, nos pequenos detalhes que o filme te pega, te prende e se torna um ótimo filme. Os diretores, no caso, estarem atentos a esses detalhes fazem toda a diferença. Porque a gente vê que eles fizeram com o coração, igual o Gali falou de Sinners. Você consegue ver Nossa, quando o se diretor ele entregou, né? trabalha, se entrega para aquele trabalho e não faz aquilo só por status. Ele tá fazendo porque ele ama fazer aquilo, é aquilo que ele sempre quis fazer. Então a gente consegue ver muito disso em alguns filmes. É quando é com o coração e quando é por status. E acho que Bring Her Back tem um pouco disso, né? De você sentir que eles realmente trabalharam naquilo porque eles amam aquilo que eles estão fazendo, assim como Talk to Me. Por isso que eles amadureceram muito e continuaram entregando um ótimo filme, porque às vezes o diretor entrega um filme ótimo e nos outros trabalhos enche os olhos por conta do dinheiro e por conta da fama e acaba não entregando tudo aquilo que ele deveria entregar para o filme. Então ter essa diferença em Bring Her Back dá um charme a mais. Para mim também é um dos melhores filmes do ano. Talvez não sei. Ainda vou decidir lá pro final do ano. Eu vou pensar com carinho entre Sinners e Bring Her Back. Porque os dois, assim. Eles têm uma diferença entre eles, né? Porque Sinners a gente. Sim, Sinners é melhor. Não que é melhor, mas ele tem uma questão social muito maior do que o Bring Her Back. Bring Her Back a gente fala sobre luto e Sinners é outra pegada. Mas os dois estão ali pra mim, aqui por enquanto. Vamos ver aí nos próximos filmes que vão vir, né? Porque tem Eu sei, aí. você se... Eu sei. Não, mas o Gali mandou lá no grupo uma Não crítica que foi a estavam falando Marcele. bom. Foi a Ah, não, foi Marcele? você. Que alguém Não, tava foi eu. falando. Foi você, não foi? Você que é Aham. o jornal lá do nosso grupo. Que alguém estava falando bem do filme. E eu posso ser sincera,
Eu acho que foi. Eu acho que foi Premonição que eu vi um trecho do trailer no cinema. Que a hora que eu vi, não parecia que ia ser uma bomba. A hora que eu vi o trecho do trailer lá no cinema. Então, quando você mandou aquela crítica lá que o pessoal tava falando bem, eu fiquei, será que vai ser bom mesmo? Eu acho que vai ser. É que assim, gente, eu só vou adiantar muito rápido, tá? Porque a gente vai falar semana que vem sobre isso. Mas a franquia eu sei. É hiper franquia, né? Vamos ser sinceros. Tem um filme, o clássico, né? Que não é tão maravilhoso assim, mas eu gosto. Tem a sequência que é uma farofa e que fica muito bom. Eu sei que o Patrick ama demais esse filme, que ele Nossa, eu gosta amo mais do essa que o primeiro. sequência. Mais do que o primeiro mesmo. Eu sei, eu lembro disso. Que tem a nossa querida Brandy, que vamos torcer aqui pra Diva estar de volta. É, Mas assim, o segundo filme, ele foi escorraçado por Deus e o mundo, tanto crítica quanto público. O primeiro filme também não é queridinho, de assim, sabe? O terceiro filme não existe, a gente finge, porque aquilo lá gente, é uma atrocidade. Bomba. Nossa, aquilo lá é uma atrocidade. E a série foi aquela coisa horrorosa que tem irmãs gêmeas e não sei o que. Eu nem Ai, achei. assisti a série, gente. Porque Nossa, eu falaram também não, tão gente. mal da série que eu falei, eu não vou me dar o trabalho. Amiga, eu não passei do primeiro episódio. Nossa, eu também não terminei, eu fui atrás de saber, porque eu achei tenebroso, sabe? E então, assim, o universo, a franquia, não é muito assim, a franquia, o universo. Então, assim, eu estou esperando um slasher gostoso, um slasher bom com personagens legais, com momentos de nostalgia com o filme passado, filmes passados. É, Participações especiais da Brand, da Sarah Michelle Gellar, quem for que tiver aparecer, eu vou ficar feliz. E é isso. E tem um assassino decente. E é isso. Chegou o meu aviso que não é mais pra eu falar. Enfim, a gente vai trazer aí semana que vem. Semana que vem que vai ser, né? Semana que vem. Semana que vem aí o episódio de Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, então vocês acompanhem. Fiquem Semana que atentos. vem a gente traz a franquia de volta. Enfim, que eu tava falando, né, sobre os melhores. Enfim, temos aí o Eu Sei que fizeram no verão passado, ainda tem Invocação do Mal 4, que o Invocaverso é uma das minhas franquias favoritas, tirando alguns filmes, né, tipo Annabelle e afins. Mas vamos ver o que vem aí. Vamos para as notas já, gente? Vocês têm alguma coisa mais pra falar? Acho que a gente falou tudo, né? O Gary já tá quase jogando pra fora os dois pulmão. Dá nota então, amigo. Fala aí sua nota. Gente, então, a minha nota pra esse filme, eu vou dar 8 pra ele. Ele é um filme muito, 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 muito bom. Muito bom. Ele realmente só me pegou por causa da atmosfera que me cansou um pouco. E do drama excessivo e do terror de menos. Me deixou um pouco assim, nossa, tá bom, gente, entendi. O filme é chuvoso, o filme é dramático, o filme é triste, o filme é cruel, é visceral. Eu gostaria de ter um pouco mais de esperança e um pouquinho mais de horror naquela parte do ritual. Eu queria saber um pouco mais do ritual também. Eu fiquei Eles muito não intrigado falam com o muito ritual. sobre o ritual, né? Mostra as fitas cassetes, eu fiquei muito intrigado. Inclusive, eu achei uma pegada tão atividade paranormal ali nessas cenas do ritual. E também, Patrick, sabe o que me lembrou? Você vai saber do que eu tô falando. VHS 2, o curta da seita tailandesa, Nossa, aquele realmente, negócio. Ai, eu amo muito demais, bom. entendeu? É bem Os únicos- parecido até o ritual de trazer o demônio pra Terra, como de trazer alguém de volta à vida. eu amo demais coisas de seitas, de cultos, de rituais. Eu amo muito esse assunto. Então eu queria ter visto mais. Mas o filme é ótimo. Dei 4 estrelas no Letterboxd, que já tá muito bom também. E é isso. Não tá no meu top 3 de melhores do ano. Mas talvez ficaria no top 5, depende do que vai sair ainda. Mas é um filme muito bom e eu recomendo qualquer um assistir. E é isso, gente. Minha voz Perdeu a sai. credibilidade depois que falou que não tá no seu top 3 de melhores do ano. E é Realmente. isso. Sinners e Premonição ainda são bem melhores. E quem Não. será o terceiro, hein? Pânico 7, que vai sair ano que vem. Bom, gente, eu vou dar minha nota agora.
Eu gostei demais desse filme, achei que foi uma excelente surpresa e o fato de eu não ter assistido o trailer, eu nem li do sinopse, deixou tudo ainda muito mais gostoso de ser assistido, porque eu gosto tanto dessa sensação de você assistir algo pela primeira vez e tudo te causar aquele impacto logo de cara, assim, na sua primeira vez que você assiste. Não vai ter a mesma graça de assistir outras vezes já sabendo do plot. Então eu valorizo muito não receber spoiler, essas coisas, mas eu gostei demais. Acho que eu vou começar a fazer mais isso, não assistir trailer, não ver pôster, não ler sinopse, só ir assistir o filme sem esperar nada. E a minha nota para esse filme é 9,5. Boa nota. Eu adotei essa tática de não assistir o trailer faz um bom tempo. Desde, acho que depois de A Freira, que o trailer era, tipo assim, muito bom e o filme foi horrível. Aí eu parei de assistir aos trailers do filme pra deixar a surpresa ali pro momento, né? E sem saber mesmo o que esperar. Em Bring Back também eu fiz a mesma coisa, eu fiz sem assistir trailer nem nada. Minha nota pra ele tá difícil, porque talvez ela mude depois, né? Eu vou avaliar até o final do ano. Eu vou dar uma nota 9, mas eu vou avaliar até o final do ano pra ver ali se ele ganha de algum outro filme, né? Talvez as notas mudem. A gente reassiste e repensa nas notas dos filmes. Bom, é isso Torcendo então. pro Patrick reassistir Until Dawn e vir aclamar no final do ano o filme. Ai, Ele ele prefere jura, morrer. amiga. Ele prefere morrer do que reassistir Until Dawn. Prefiro estar numa premonição e morrer em um acidente aleatório do que assistir Until Dawn de novo. Babado, babado. Isso. É isso então, galera. Semana que vem, então, a gente volta com. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Vamos assistir aí no cinema. E aguardamos vocês, então, na semana que vem. Não esqueçam de curtir o episódio, comenta aí o que vocês acharam, se vocês já assistiram o filme. Compartilhe com os seus amigos. E siga a gente nas nossas redes sociais, né? Lá no TikTok, que a gente tá sempre postando um cortezinho do episódio. E no nosso Instagram, que é a nossa principal rede social, que a gente tá sempre lá postando algumas coisas às vezes. Essa semana, não, essa semana a gente tava bem off, até porque eu fui viajar e depois eu nem fiz nenhum post. Gali fez um post hoje, depois de um tempo. Mas acontece, a gente tenta ficar ali frequente, gente, mas é muito difícil você manter uma frequência de, tipo, um post por dia, igual a gente fez no começo, que Tem gente foi que posta 3, é loucura. bizarro. Tem Faz gente que sentido. posta 3, tira, assim, ideia do, né? Mas a gente tenta, se a gente não tá postando, se vocês mandarem alguma coisa, a gente tenta responder, né? Se vocês conversarem com a gente no direct. O meu sentido de a gente tá sempre ali é isso. É isso, galera. Até semana que vem. Muito obrigada por assistir o episódio até aqui. Tchau. Um beijo.